Olá para você que está conosco em mais um webinar da CPB Educacional, que foi preparada como suporte exclusivo para as nossas escolas parceiras. Você já sabe, pode sempre contar com a gente por meio do seu consultor, que faz um atendimento totalmente personalizado para atender às suas necessidades aí na sua unidade escolar. Você fica também sempre por dentro das novidades, daquilo que está sendo oferecido por meio das nossas mídias, nossas redes sociais, sejam lançamentos, conteúdos especiais para a sua escola. Então, basta acessar CPB Educacional no Facebook, Twitter ou Instagram. Você tem aí realmente todo um acervo à sua disposição. Mas, como você também já conhece, já identifica a nossa dinâmica nesse momento, nesse espaço, hoje nós estamos trazendo mais uma personalidade, mais um convidado. O Luiz Henrique dos Santos. Ele é publicitário, consultor para estratégia e inovação, relacionada à parte de negócios, e ele vai fazer reflexões muito importantes aqui com a gente, para podermos conversar a respeito dos cenários e negócios pós-pandemia. Como preparar a sua escola para 2021. O tempo passa rápido, não é verdade? 2020 já está quase acabando. Luiz Henrique, bem-vindo. E você que está nos acompanhando, por favor, durante a fala do Luiz Henrique, pode enviar as suas perguntas, as suas contribuições no chat. Vamos movimentar aí uma movimentação do bem com o seu nome, com a sua cidade e também escola. Ao final da explanação do Luiz Henrique, nós vamos retomar aqui o momento de fala para a gente interagir um pouquinho com você. Então, Luiz Henrique, com você os momentos que se seguem. Vamos lá. Obrigado, professora Nádia, obrigado à Casa Publicadora Brasileira, a CPB Educacional, né, Divisão Educacional, por esse convite. Muito obrigado vocês que estão aqui também, são gestores escolares, proprietários, diretores, diretoras, enfim, tem alguma responsabilidade sobre a educação. Não dá nem para a gente dizer mais, né, assim, de um jeito diferente dessa vez, já não é mais diferente, né? Eu também não quero usar o chavão do novo normal, mas na verdade não é mais diferente, a gente já se acostumou a esse modelo, né, de certa forma. E aí uma das grandes perguntas é exatamente essa, até quando? Até quando que esse aqui vai ser o nosso modelo? Olha, o assunto de hoje trata um pouquinho disso também. A gente vai tangenciar, a gente vai encostar aí nas beiradas desse assunto, até quando a gente tem esse desafio pela frente. Não é um desafio simples, aliás, se fosse não teria o nome de desafio, né? Seria só um pequeno percalço, não é um pequeno percalço, é realmente um momento de reinvenção muito grande. Eu sei que vocês já ouviram muitas palestras a respeito disso nesses últimos 6 meses, já devem ter lido muitos conteúdos, assistiram a programações interessantíssimas com gente competente falando, tiveram um momento de conversar também sobre o aspecto emocional da coisa, tiveram oportunidade de conversar sobre o aspecto pedagógico da coisa, responsabilidade de vocês, eu sei disso. As necessidades da gestão devem ter batido a porta de vocês muitas vezes, sem dúvida nenhuma, nesse período, e ainda estão batendo. E é o que a gente tem pela frente. Na verdade, o quanto mais rápido a gente abraçar esse desafio, né, o quanto mais rápido a gente tiver serenidade de pensar o que a gente efetivamente precisa fazer, eu acho que mais rápido a gente vai saber percorrer, vai saber singrar esses mares. Porque, na verdade, eu acho que a pergunta não tem que ser o quanto rápido ou quão rápido a gente sai dessa. Olha, eu acho que a gente deveria estar preparado para, mesmo não saindo, ou mesmo demorando sair, deveríamos estar preparados para passar por essa, né? Esse é o grande desafio, na verdade. Tem me escapou o nome agora, eu não preparei isso para a palestra, mas eu prometo, até o final da palestra eu lembro o nome dele, mas é um professor de matemática e estatística da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, na década de 60, ele disse a seguinte frase, que o sucesso depende da gente abandonar o mais rapidamente aquela vida que a gente sonhou em ter e adotar o mais rapidamente a vida real. Não é exatamente essa frase, mas era isso que ele queria dizer. Eu vou encontrar e passo para vocês. Então, a gente gostaria de estar em outra situação, sem dúvida nenhuma, mas o sucesso tem muito mais a ver em a gente abraçar rapidamente a realidade na qual a gente está inserido nesse momento,
do que a gente ficar lamentando por aquela vida que a gente gostaria e não está tendo. Claro que é motivo para lamentação e não tem nada errado lamentar, mas a gente precisa, enquanto lamenta, fazer algumas outras coisas também. E esse é o objetivo do nosso encontro. Eu queria ser bem objetivo, eu vou pedir a gentileza de vocês atentarem para a tela que eu vou compartilhar agora. Ela não é baseada... Eu acho que em 2 momentos aqui há gráficos importantes que eu gostaria que vocês olhassem. Então vamos contar com a tela desde o começo, imagino que vocês estejam vendo aí. Professora Nádia, só confirme. Consegui compartilhar corretamente a tela? Conseguiu. Então vamos lá. Então vamos fazer algumas reflexões, gente, sobre a continuidade da gestão dos negócios educacionais para além de 2020. Essa palestra, na verdade, essa conversa, menos do que uma palestra, ela é uma conversa, ela é baseada numa compreensão de que 2020 já está aí. O que vocês tinham que planejar para o segundo semestre está planejado, apesar da gente poder tirar algumas impressões interessantes a respeito do que dá para fazer ainda nesses próximos 4 ou 5 meses, a gente entende que é o seguinte, 2020 o que dava para fazer já está feito. Então, os professores que estavam contratados para o segundo semestre, as semestralidades já estão em curso, os alunos já se matricularam, quem evadiu durante as férias, né, ou uma evasão por desistência ou uma evasão por transferência, já foi, dificilmente vai acontecer no meio do semestre agora. Então, não que não haja desafios para 2020, mas de alguma maneira eles já estão encaminhados. Então vamos pensar 2021, 2022, o que a gente deveria pensar a respeito disso? E eu queria começar com o primeiro ponto, que é o seguinte. Na mitologia grega, conta-se a história de Ígia, que era uma das deusas, né, de segundo escalão, não era das principais, mas que tinha uma responsabilidade muito grande por cuidar do bem-estar dos homens, em vários aspectos. E ela tinha uma irmã chamada Panaceia. E a Panaceia era responsável, era uma deusa também, responsável pela cura física. Ela curava doenças. Então, Ígia cuidava de vários outros aspectos. Isso na mitologia grega, obviamente. Mas, especificamente, a cura era uma deusa chamada Panaceia. E essa expressão panaceia, ela ficou para os nossos dias, para vocês terem uma ideia, no juramento de Hipócrates, né, que os médicos fazem na formatura, até 1948, eles juravam em nome de Ígia e Panaceia, que iriam procurar o bem-estar e a cura das pessoas. E aí, obviamente, não faz mais sentido, né? Na verdade, acho que 48 foi até 1948, foi até bastante tempo, né? Seguraram aí 2000 anos em nome de Ígia e Panaceia. Por que eu estou falando disso? Eu gostaria muito, gente, de hoje poder oferecer para vocês uma panaceia, um remedinho que resolvesse todas as coisas. Então, ó, nós temos aqui a solução para que 2021 dê certo para todas as escolas parceiras da CPB Educacional ou não parceiras, as escolas privadas, escolas públicas, escolas estaduais, municipais, ensino fundamental, ensino médio, ensinos, aliás, para as faculdades também. Eu trabalho como professor universitário, a gente está num desafio tremendo, vocês podem imaginar o quanto. E eu gostaria de ter essa possibilidade, mas infelizmente eu não tenho. E se alguém disser para vocês que tem, desconfiem. Vão lá para conferir, mas provavelmente vai ser muito difícil alguém chegar com uma solução para tudo. Primeiro porque a gente não consegue nem identificar o tudo, né, nesse momento. Quais são todos os desafios que a gente tem pela frente? Segundo, que as abordagens, elas dão conta de alguns aspectos do desafio. Por isso que eu disse para vocês, vocês devem ter ouvido muita coisa boa a respeito de evolução pedagógica nesse período e o que vocês deveriam estar preparados pedagogicamente para 2021. Isso é importantíssimo, mas só isso não resolve. Vocês devem ter ouvido muito a respeito de saúde mental, saúde emocional, de vocês, dos seus professores, das famílias. Isso é condição sine qua non para sucesso. Imagina, as pessoas estão sofrendo muito nesse momento e tem uma perspectiva de ansiedade para o que vai acontecer no restante do ano e para 2021 e na sequência também. Então é muito importante a gente procurar alternativas, soluções, abordagens para esse aspecto emocional, mas só isso não adianta. Eu vou trazer para vocês hoje alguns outros inputs, algumas outras ideias, alguns desassossegos. Eu não sei quantos aí têm origem na literatura. Eu, particularmente, não sou da área, né? Não me aprofundei, mas gosto muito de literatura, especificamente literatura brasileira. E a gente tem um grande autor, né, que é Guimarães Rosa, eu vou voltar nele no final, que ele usa essa expressão, às vezes, de desassossego. Então, o que eu queria hoje, na verdade, é trazer alguns desassossegos para vocês no aspecto de gestão.
São poucos, são bem objetivos, são coisas que eu acredito que vocês deveriam pensar para 2021, mas não adianta pensar em 2021, a gente precisa pensar agora, por 2 motivos. Um deles, eu vou lembrar de um pensador muito famoso agora, vocês que eram adolescentes, jovens ou já adultos na década de 80, devem se lembrar muito bem do Mike Tyson, né? Lembra aquele lutador de boxe que foi um sucesso estrondoso? Com 18 anos de idade, ele já era campeão mundial. Pois é, o Mike Tyson, grande filósofo, Mike Tyson, ele uma vez disse o seguinte: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. Obviamente, ele falava na perspectiva das lutas e da perspectiva das lutas aplicando para a vida, aplicando para os negócios, né? A gente tinha vários planos para 2021, para 2020, até que a gente levou, e na verdade a gente não levou um soco só, né? A gente levou uma sequência de socos aí, uma saraivada de socos por conta de pandemia. Nossos planos tiveram que ser refeitos, obviamente. Não vou aqui ficar dando voltas no óbvio ululante. Mas pensem a mesma coisa para 2021. A gente deve fazer planos para 2021. Certamente, a gente tem planos para 2021. E a gente tem um plano que vai dar 100% certo, até a gente levar o primeiro soco. Portanto, qual é o aprendizado dessa frase dele? É que o nosso plano, ele deve considerar alguns socos. É isso que ele queria dizer. Se você tiver um plano que não considera que pode acontecer alguma coisa errada pelo caminho, realmente seu plano vai por água abaixo. Agora, se o seu plano já considerar que você pode levar alguns socos durante a luta, esse é o ponto. Esse é o plano que realmente é eficiente. Mas eu falei que eu ia usar 2 pensadores, né, no início dessa palestra. Um deles é o Mike Tyson, filósofo Mike Tyson. Mas eu vou utilizar outro também um pouquinho mais velho que o Mike Tyson, que é Salomão. Salomão, em Provérbios 20, versículo 4, diz o seguinte: o lavrador que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Queridos amigos, vamos arar um pouco de terra pensando em 2021, senão a gente não vai ter o que colher. 2020, como eu disse, está encaminhado para vocês. Vamos pensar um pouco agora em 2021, 2022 e o que vem aí pela frente. E como eu disse para vocês, eu queria falar alguns desassossegos. Ainda não é uma sugestão, mas eu queria que vocês ponderassem o seguinte: eu tenho conversado com muita gente, a minha área de inovação, na verdade, na universidade na qual eu dou aulas, eu também faço parte do núcleo de promoção e estudos da inovação. Então, o nosso papel ali não é criar as inovações da universidade, e sim fomentar que a universidade, que as pessoas dentro da universidade pensem de maneira inovadora também, surgiram, enfim. E a gente tinha um monte de ideias para 2020 que foram todas por água abaixo, a gente vai ter que refazer em 2021. Mas fato é que, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho conversado em 2020 com muita gente da área educacional. Não só para a educação superior. Vocês, por exemplo, vão entrar nessa lista também, né, de pessoas com quem eu tive o prazer de conversar durante esse período. E uma das reclamações muito grandes, e olha, eu tenho uma responsabilidade também com alunos de pós-graduação, eu coordeno cursos de pós-graduação, e vários deles disseram o seguinte: falou, olha, a gente vai cancelar o curso. E eu, puxa, vocês vão cancelar o curso, mas a gente continuou, olha, os professores estão aqui. Eu falo, não, porque na verdade é EAD agora, né? E se é EAD, a gente entende que deveria ser mais barato. Eu ouvi isso, gente, dos cursos que eu coordeno, dos cursos de onde sai a minha remuneração como professor. Não é a minha única atividade, mas é uma atividade importantíssima que eu faço também, né, que eu desempenho, e eu estou muito preocupado com isso. E aí eu pergunto, quantos de vocês escutaram isso durante esse ano também, né? Que, assim, deveria mudar. Na verdade, a gente leu isso muitas vezes também, de pais de alunos achando que deveria diminuir a mensalidade porque as aulas agora são EAD é mais barato. Pensa na pós-graduação, no ensino superior, que a gente realmente tem o EAD mais barato. Né? Na pós-graduação chegam e dizem, mas vocês estão cobrando por 1/3, eu faço o mesmo curso EAD, e vocês estão dando EAD. Gente, vocês devem ter ouvido isso a partir de outros pontos de vista, né? Não da pós-graduação e não do EAD, mas que devem diminuir valor, que devem... Sabe por que isso acontece? Não é pela intransigência dos pais, não é pela ignorância, não é pela... Nós somos assim também. Na verdade, na nossa cultura ocidental, que é uma cultura de compensações, na verdade, de gratificações, você faz uma coisa, recebe outra. É assim que funciona. Aliás, hoje, dia do psicólogo, dia da psicóloga, se tiver algum ou alguma no grupo, sintam-se cumprimentados ou sinta-se cumprimentada.
Os psicólogos falam muito bem a respeito disso, né? Desse mecanismo de gratificação imediata ou gratificação futura. As pessoas têm a expectativa, ou têm a percepção, melhor do que expectativa, que fazem algum esforço e devem ter alguma coisa em troca por aquele esforço. Um tipo de esforço é o pagamento. E aí, consequentemente, surge a expectativa que vai haver alguma coisa em troca daquele pagamento. Essa expectativa, durante décadas, a gente criou em torno de uma sala de aula, em torno de um professor, em torno do relacionamento humano, em torno do pátio, em torno da piscina, em torno da biblioteca, em torno da brinquedoteca. Vocês concordam que a gente fez isso? Não estou dizendo que a gente fez errado, mas a gente fez isso durante décadas. E hoje as pessoas não podem ou não querem pagar por aquilo que não estão recebendo, porque o que elas entendem é que o que vocês prometeram que iriam entregar quando vocês falam da sua escola. E agora vocês não estão entregando a quadra, não estão entregando a piscina, a brinquedoteca, o lanche, entenderam? A gente não pode condenar as pessoas. O que a gente precisa é, em curtíssimo espaço de tempo, porque não temos décadas para resolver esse problema, em curtíssimo espaço de tempo, mudar essa percepção. Isso é muito difícil, porque uma escola sozinha vai ter um trabalho muito grande para mudar essa percepção. E provavelmente sozinha não conseguirá. A gente precisa se unir, a gente precisa fazer isso em grupos maiores. Os grupos de educação superior, por exemplo, nesse momento já estão trabalhando com isso, né? Assim, a própria comunicação mudou também. Ao invés da gente entregar campi, né? Plural de campus aí, entregar, olha, aqui você tem sala, aqui você tem ar-condicionado, aqui você tem... A gente já está falando, olha, aqui você tem preparo para as competências que esse novo mundo está demandando da gente. Então, se vai ser numa sala de aula, se vai ser através de um Zoom, isso aí você não tem que se preocupar. O que é importante é que você venha buscar as competências necessárias para o seu futuro. É isso que a gente vai te entregar. De certa forma, foi sempre isso que a gente fez, né? Entregar competências através de algumas coisas, através de algumas estruturas. Mas a gente deu um foco muito grande nas estruturas. Talvez seja o tempo da gente ressignificar algumas coisas. Mas não é sobre isso, não é sobre comunicação que eu queria falar. O que eu queria dizer para vocês é que, olha, é uma situação para todo mundo. As pessoas não podem ou não querem pagar por aquilo que elas acham que não estão recebendo. E veja, gente, eu não estou dizendo que elas não estejam recebendo. Eu estou dizendo que elas acham que não estão recebendo. E esse é um desafio para a gente, portanto, mudar essa percepção. Agora, para a gente mudar essa percepção, há que se fazer algumas coisas importantes. Parte dessas coisas importantes eu queria dividir com vocês hoje. E numa lista, né, a Nova Escola publicou, né, o site Nova Escola publicou uma pesquisa interessante, quais são as principais preocupações dos pais num momento como esse. E numa lista, as 3 principais são as seguintes. Primeira delas, segurança para os filhos. E aí, quando você explora um pouquinho o que é segurança, sem dúvida nenhuma, na cabeça da lista, né, dos itens de segurança, é a segurança de saúde, a segurança epidemiológica. E eu não quero que meu filho fique doente. Mas vai um pouquinho além disso também, né? Eu preciso de segurança para os meus filhos, inclusive na casa, que ele fica o dia inteiro, e é porque ele não está indo para a escola. Eu preciso de segurança no que ele vai fazer no dia a dia, não só dentro da escola. E é por isso que, para pensar, o pai tem dificuldade com a criança em casa, porque mudou, né, o esquema de vida, inclusive é um dos itens aí, a gente já vai ver. Tem dificuldade de prover os conteúdos interessantes para o aluno. Lembra, o pai não é professor, né? O pai ou a mãe ali estão se esforçando bastante também. E daí surgem, inclusive, algumas ideias, vou falar para vocês depois. Os pais estão preocupados com o tipo de atividade física dos filhos, está difícil manter atividade física para os filhos, saudável, sadia. Os pais estão preocupados com a rua, né? Assim, o filho com os colegas, o que adianta? Eu tirei da escola, mas está correndo risco aqui perto de casa também, com os coleguinhas, interação social, manter o distanciamento, não mantenho. Veja que não é só escola. Ele está preocupado com a segurança do filho em vários aspectos, em vários ambientes. Só que na hora que você fala, mas vamos voltar para a escola? Cara, mas aí é o que mais preocupa, né? Então isso está difícil para a gente, porque nós estamos indiretamente assumindo o papel de inseguros, de ambiente inseguro, e a gente já vai ver por quê. Então esse é um desafio. E a gente está vendo aqui que a segurança dos filhos, a segurança para os filhos, é o item importante. O segundo item é o consumo discricionário. Gente, isso é importantíssimo. O que é a expressão discricionária? Ou o que significa, né, discricionário? Discricionário é aquele que você lista para fazer. Você realmente faz aí uma escolha de prioridades. E nunca o consumo discricionário foi tão importante na nossa sociedade. Nós não temos uma sociedade que incentiva o consumo discricionário, ela incentiva o consumo desenfreado.
para você consumir, inclusive, que você não precisa, vocês sabem disso. E pela primeira vez o mundo passou aí um período de meses, ainda está nele, talvez um pouquinho menos rigoroso agora, mas passou um período de meses consumindo só o estritamente necessário. E a nossa economia, de maneira geral, não só no Brasil, quase quebrou, né? Então está muito próxima disso, porque as pessoas só consomem o que precisam. Pararam para pensar nisso, como é importante, como é impactante isso? Pois é, o consumo discricionário é isso, é você escolher o que você vai consumir. Escola entra no consumo discricionário? Sim e não. Educação não entra. Educação é consumo essencial. O pai sabe que é essencial para o filho, até por uma questão legal, né? Ele é obrigado a colocar o filho na escola. Agora, qual escola é consumo discricionário? Então, a gente está numa fase em que as pessoas estão extremamente criteriosas, extremamente discricionárias, como a palavra diz, fazendo listas do que vão consumir e do que não vão consumir. Isso aqui é um desafio para a gente também é motivo de preocupação. E, por último, a compreensão sobre a dinâmica da vida. Os pais estão preocupados com isso, porque eles são pais, não são professores, eles são pais, eles não são tutores, né, no sentido de passar o dia com os filhos. Deveriam, né? Se a gente voltar aí nos primórdios do que era a educação, né, as famílias acompanhando o crescimento dos filhos. Mas, gente, uma coisa é pensar poeticamente como era um passado idílico. A outra coisa é pensar como é a nossa sociedade hoje e, de repente, uma mudança em uma semana. Então, os pais estão com uma dificuldade muito grande. E olha, já vou dizer uma coisa importante para vocês incluírem nas comunicações que vocês têm com as famílias de vocês. Os pais, eles não são professores, vocês sabem disso, com exceção daquelas ou daqueles que, obviamente, são, né? São aqueles que têm a profissão. Mas os que não têm a profissão, eles já estudaram em algum momento da vida, alguns deles nem estudaram, nem tiveram oportunidade, mas, enfim, não são professores, por mais competentes que sejam em outras áreas de atividade. E a gente se preocupou muito, gente, durante esses 6 meses da pandemia, os primeiros 6 meses, contando que ela segue um pouquinho ainda, a gente se preocupou muito com os modelos pedagógicos de ensino. A gente tentou mudar o ensino. E a gente esqueceu, e não estou dizendo que todos vocês, mas grande parte da indústria da educação, não vou usar a expressão indústria porque dá a impressão que é só o lado comercial da coisa, mas o segmento da educação esqueceu que além de evoluir o ensino, a gente precisava evoluir a aprendizagem também, né? Então a gente rapidamente tentou instrumentalizar e preparar os nossos professores para ensinar nesse novo modelo, mas a gente não teve tempo de preparar os nossos alunos para aprender nesse novo modelo. E aí a gente vê coisas do tipo, e aqui eu não estou criticando, na verdade eu acho que, assim, são ideias, gente, são ideias, a gente tem que tentar de tudo. Eu estava olhando, assistindo a uma entrevista do secretário de Educação do município de São Paulo, e ele mostrou, perdão, do estado de São Paulo, e ele falou uma coisa interessante a respeito das escolas estaduais, né, que vão fazer um ciclo, na verdade, de 24 meses e não de 12. Então, você vai fazer uma espécie... Você não vai fazer a aprovação automática ao final de 2020. Você vai fazer um grande ciclo de 2020 e 2021 para fazer a avaliação de aprovação somente ao final de 2021. E para fazer essa aprovação ao final de 2021, você vai considerar, portanto, 8 bimestres, a média de 8 bimestres, e não a média de 4 de um ano só. Não sei se vocês viram a respeito disso. O fato é que isso é uma manifestação de compreensão sobre a dinâmica da vida. Vai dar certo ou não vai? Não sei, gente, mas a gente tem que tentar. Eu não tenho vinculação política nenhuma para defender a ideia do cara ou para atacar a ideia do cara. Eu estou dizendo que eu ouvi uma ideia, né, dentre tantas perguntas que a gente tem. Então, essa compreensão sobre a dinâmica da vida é um dos segredos, é uma das chaves também para a gente se manter relevante para as famílias, né, dos nossos alunos. Mas vamos lá, eu tinha falado que a gente precisava fazer essas coisas, mas como a gente faz essas coisas no meio de uma tempestade? Existe um consultor, é considerado o pai da consultoria moderna, é um falecido já, é um israelense, o Eli Goldratt, e ele tem algumas frases interessantes. Uma delas é a seguinte: olha, numa crise, você não deve fazer tudo o que pode ser feito, mas apenas o que deve ser feito. É muito importante isso, prestem atenção nisso. A gente vai falar um pouco sobre isso agora nesses próximos minutos, que é o grande centro aí e a gente finaliza. Numa crise, você não deve fazer tudo o que pode ser feito, mas você deve fazer apenas o que deve ser feito.
Olha só que interessante. Fazer tudo o que pode ser feito numa crise vai pulverizar suas energias, vai pulverizar suas forças, vai pulverizar os seus recursos. Você vai ter que dividir em muita coisa. E não necessariamente aquelas coisas precisariam ser feitas nesse momento. Portanto, você deve priorizar o que deve ser feito durante uma crise. E isso é muito importante. A gente não tem uma lista do que é, mas eu acho que você, como gestor, consegue refletir e consegue entender o que ele quis dizer. Mas a outra frase que o Goldratt fala para empresas em momentos de crise é essa aqui, olha. O maior cuidado em uma crise é você não cortar, na verdade, o maior cuidado deveria ser você não cortar o que será necessário para você se recuperar quando a crise passar. Isso é muito comum em indústrias, por exemplo, que durante a crise, além de demitir pessoas, vendem equipamentos, fecham fábricas. Em algum momento a crise vai voltar. Vai voltar no sentido assim, vai retroceder. E quando ela retroceder, você não tem a estrutura necessária para começar a atender ao mercado que vai demandar coisas no pós-crise. Então essa é uma preocupação grande também. A soma dessas duas frases mostra uma sabedoria muito grande, né? Então, o que eu devo fazer nesse momento? Tem um monte de coisa que você pode, mas o que você deve fazer nesse momento? E segundo, esse deve fazer nesse momento, como é que eu tomo cuidado para não inviabilizar a minha recuperação quando passar essa grande turbulência? Esse é um desafio grande também, essa é uma preocupação grande. Mas, enfim, eu falei para vocês, né, que eu ia trazer desassossegos. Agora que a gente criou esse repertório de percepções, eu queria ir direto em 3 pontos, e aí a gente encerra. A gente está num formato específico, né, que é esse síncrono remoto. Aulas muito longas, elas não são muito produtivas, né? A gente perde a atenção, a gente perde a concentração nesse modelo. E eu queria ter um tempo para a gente conversar um pouco depois dele também. Então, eu vou rapidamente nas 3 ideias. São as únicas 3 que vão consertar o seu negócio, que vão salvar o seu negócio. Eu não sei nem se o seu negócio está precisando de salvação, eu acho que ele está precisando de cuidado, né? Você precisa estar atento com ele. Não são as 3 únicas, tem mais coisa que você pode fazer, mas eu gostaria de destacar 3. E a primeira delas é a seguinte: tenha um plano B, e um plano C, e um plano D, e um plano E, se você puder. Por quê? Não quero ser profeta do apocalipse, mas eu queria que vocês estivessem realmente preparados para algumas coisas importantes que virão por aí. França fecha 70 escolas uma semana após a volta às aulas. Novos casos de Covid-19 obrigam a Alemanha a fechar escolas uma semana após a volta às aulas. Depois de breve abertura, as escolas na Coreia do Sul fecham novamente. Apesar de cautela, a volta às aulas pelo mundo tem surtos de Covid. Amigos, não se enganem. A gente está longe de resolver o problema epidemiológico. Isso não tem nada a ver com política. Acho que há um certo exagero, há um uso político de tudo isso. Não quero entrar nesse mérito, não tenho intenção de fazer isso. Tenho as minhas percepções a respeito da coisa e a principal delas é que eu não tenho capacidade sozinho de conseguir avaliar o que é exagero, o que não é. E por uma questão de segurança, eu me mantenho conservador. Mas eu estou falando minha percepção com a minha família. Eu tenho 2 filhos, um deles especial, eu tenho a minha esposa aqui comigo, a gente tem um núcleo familiar próximo, eu tenho os meus pais com idade acima de 60 anos, ambos. Portanto, eu tenho uma responsabilidade social, moral e espiritual de cuidar desse núcleo. Nesse núcleo, nós estamos sendo conservadores. Se lá na frente a gente entender que a gente exagerou, foi demais, ok, talvez a gente tenha perdido algum tempo, tenha perdido algumas oportunidades de contato, mas a gente não perdeu nenhuma chance de sermos cuidadosos. Não quero politizar essa história, essa conversa, mas o fato é que a gente não sabe, a gente não consegue controlar a gravidade epidemiológica do que a gente está vivendo em nenhum lugar do mundo, ainda que as notícias de última hora sejam notícias positivas, né? De certo controle, de queda nas curvas epidemiológicas, queda de internação na maior parte dos estados, mas ainda assim, gente, vocês estão vendo algumas coisas de volta na Nova Zelândia, por exemplo, que foi tão comemorada, tão celebrada como o país que melhor administrou, está voltando algum tipo de coisa. Pode não ser muito grande, mas isso gera insegurança nas pessoas. Por que eu estou mostrando essa tela para vocês? Existe uma probabilidade muito grande de que depois que voltarmos às aulas presenciais e tivermos a sensação que colocamos o nariz para fora d'água, existe a grande possibilidade, não digo que é certeza, é uma possibilidade da gente ter que voltar para a quarentena de novo. Ou então suspensão de aulas presenciais. Ou então esse modelo que a gente vai adotar agora,
por exemplo, de apenas 30% dos alunos, e aí tem que pensar em rodízio, tem que pensar em salas separadas, tem que colocar separadores de acrílico entre as crianças, sei lá se é nisso que você está pensando, mas temos o risco de que isso seja necessário durante 2021, o ano inteiro. Não vai ser só nesse finalzinho de ano. Então é nisso que eu estou pensando quando eu falo, tem um plano B, um plano C, um plano D, pense nessas coisas, gente. Provavelmente a gente não vai conseguir em 2020 voltar como a gente estava no início de 2021, voltar como a gente estava no início de 2020. Ou seja, começa as aulas, bota 40 alunos na sala, bota o professor dando aula, dá uma respirada funda e diz, nossa, que bom que passou. Não vai ter passado, pelo menos não exatamente do jeito que a gente gostaria. Portanto, não se deixe enganar. Volta lá em Salomão. Aquele que não ara a terra no momento correto, depois não tem o que colher. Gente, a gente precisa preparar os nossos planos B, C e D para 2021. A gente tem que criar cenários, o que você vai fazer se a gente tiver que manter esse rodízio entre alunos, o que você vai fazer se a gente puder voltar com todo mundo, mas uma semana depois você tiver que retroagir e voltar a ter aulas síncronas, se isso vai ser um problema para a sua escola ou não, e por aí vai. Portanto, não deixem de ter plano B, plano C, plano D, plano E, conversem entre vocês, peçam orientações, peçam ajudas, peçam outras referências, criem essas alternativas e lembre-se, são alternativas, pode ser que não sejam necessárias, excelente se não forem, mas façam esse exercício ainda em 2020. Isso é muito importante. Esse é o primeiro desassossego que eu queria provocar em vocês, criar esses planos alternativos. O segundo desassossego é pedir para que vocês comuniquem-se como nunca antes com seus clientes. Ah, a gente vai começar a fazer campanha publicitária agora? Não. Por que a gente investiu tanto tempo na introdução dessa palestra? Por que a gente falou sobre os pais ali? O que eles mais estão preocupados nesse momento? Né? Dinâmica da vida, consumo discricionário, segurança dos filhos. Por que a gente falou que isso é igual trocar pneu com carro andando? Porque em algum momento isso ia fazer sentido. As pessoas estão ansiosas. Eu vou falar para vocês como pai de crianças que estão na escola. A gente fica numa ansiedade muito grande, como a gente já ficava, como qualquer pai engajado já ficaria com semana de prova. Qualquer pai engajado ficaria a respeito de final de bimestre, como é que estão as médias de filhos. Agora, você multiplica tudo isso, né, aquela ansiedade de boletim em semana de prova, você multiplica tudo isso por todos os outros assuntos da escola. É assim que um pai está nesse momento. Sem saber, se vocês não sabem se voltam ou se não voltam, imagina os pais, e ainda tem a preocupação com os filhos. Eles estão ansiosos nesse momento porque não sabem se voltam ou se não voltam, não sabem se quando voltar os filhos deles estarão entre os 30% ou não, se eles mandam ou não mandam para a escola, se eles não mandarem para a escola, se o filho vai reprovar ou não, se vai ter aula, como é que vai ser o modelo de aula para os filhos. Gente, eles estão ansiosos com tudo isso, e a gente não fala com eles. Se a gente não contar tudo isso para eles, ainda que seja para a gente contar que a gente está fazendo planos, mas a gente ainda não tem as respostas, a gente vai manter um grupo num estado de ansiedade. E o estado de ansiedade é terrível, vocês sabem disso. Ele tira a nossa racionalidade de decisão. E aí alguém que se comunique de maneira mais clara pode transmitir nesse momento a segurança que eles estão procurando. Portanto, gente, não se preocupem em contratar agências de comunicação nesse momento, de montar equipes grandes. Gente, um Word por semana resolve isso, ou pelo menos cumpre parte desse papel. Comuniquem-se. O que vocês planejaram essa semana? O que está planejado para a semana que vem? Mas veja, gente, não é aquela comunicação da orientadora pedagógica. Sabe, a programação é essa, semana tal vai ter prova, semana tal é recuperação, a semana tal. Isso ele já sabe, isso ele já está acostumado todos os anos. Mas converse com o seu pai, né? Com os pais dos seus alunos, com as suas famílias. Converse como um parceiro de anos, que ou tem anos de convivência ou quer anos de convivência pela frente. E aí conversando, dizendo, gente, estamos pensando nisso, nossa visão para 2021 é essa. Alguém aí, por acaso, não precisa responder, obviamente, mas alguém aí, por acaso, já consolidou em sua cabeça qual é a sua visão para 2021? E se já fez isso, você já dividiu com os pais dos seus alunos? Com as suas famílias? Dizendo, olha, nossa perspectiva é essa. Ainda que a gente não possa prometer nada, não é a gente que decide se vai voltar ou não, mas estamos preparando com isso, estamos capacitando os nossos professores, estamos preocupados com seu filho por isso, por isso, por isso, queremos saber como é que ele está. Uma outra coisa, quantos de vocês abriram já canais de comunicação com os pais em formato live? Por exemplo, uma live de Instagram, gente, o seu telefone você consegue fazer isso. Ah, você tem lá 80 pais de alunos, né?
Vamos pensar aí numa escola pequena, ou então você tem 800 pais de alunos, vamos pensar numa escola bem maior. Perdão, não importa quantos participem, mas você faz uma live para falar, olha, essa semana a gente tivemos com os nossos professores, estamos planejando isso aqui, pode participar e fazer as suas perguntas. E deixa fazer as perguntas, gente, não tem problema nenhum em fazer perguntas, a gente não pode se esconder delas. Mas esse fluxo de comunicação, ele diminui a ansiedade. E ao diminuir a ansiedade, você tem um grupo mais próximo para a sua tomada de decisão. Pais que confiam mais na escola, pais que confiam mais na gestão da escola, confiam mais nos professores. Lembra aquela história no começo? Ninguém quer pagar por aquilo que acha que não está recebendo. Você não quer pagar por aquilo que você acha que não está recebendo. Por que você acha que o pai gostaria de pagar por aquilo que ele não acha que está recebendo? Portanto, eu não tenho que convencê-lo de pagar pelo que ele não está recebendo. Eu tenho que convencê-lo de que ele está recebendo muita coisa. Percebem? A discussão não é a gente querer manter o preço, gente. Para mim, foi o grande erro das escolas. Não estou dizendo de vocês, estou dizendo assim, o segmento como um todo. Foi tentar convencer os pais que eles deveriam continuar pagando. Está errado, o eixo está invertido. O que a gente deveria convencer os pais é que eles continuam recebendo. E não que eles deveriam continuar pagando. Você fala, mas é a mesma coisa. Sim e não. É uma guerra de percepção, gente. Não é uma guerra financeira, não é simplesmente uma guerra monetária. Se o cara vai pagar o boleto ou não vai. É uma guerra de percepção. E nessa guerra de percepção, quanto mais a gente se comunicar com os pais, mais a gente vai diminuir essa ansiedade, mais a gente vai se manter próximos. Portanto, comuniquem tudo o que vocês estão fazendo e o que vocês vão fazer. Se vocês puderem criar uma newsletter bonitinha, alguém tem essa habilidade no grupo de vocês, se vocês precisarem de ajuda com isso, de alguém que possa ajudá-los, façam. Mas se não puder, faça no Word, faça um e-mail e mande para os pais. Faça uma live pelo seu próprio Instagram e avise aos pais que isso vai ter. Envie nos grupos de WhatsApp para os pais os planos de vocês. Transforme isso num boletim quinzenal, por exemplo. Então, a cada 15 dias, sempre no dia 15, no dia 30 do mês, a gente vai contar como é que foram os trabalhos, como é que foram os planos e o que a gente está preparando para o futuro. Isso vai diminuir a ansiedade, gente, é muito importante. E agora, eu queria falar a última das 3 coisas. Era muito objetiva essa aqui, né? Então, a primeira delas, plano A, B, C, D, porque a gente não sabe como vai ser o cenário. Segunda delas, comunique-se como nunca antes com seus clientes. E terceira e última, faça arranjos colaborativos. Vocês já perceberam? Eu vou falar uma coisa muito ousada agora, tá, gente? Não me tomem mal, por favor. Eu vou ter a ousadia de falar uma coisa para criar desassossego mesmo, para vocês pensarem e falar, olha, nunca tinha pensado nisso. E pode ser que você não faça, mas se você parar para pensar, ou pensar em alternativas, a gente já vai ter cumprido a missão dessa conversa que a gente está tendo entre a gente. E eu preciso andar, vamos lá. Deixa eu voltar uma tela aqui. Vocês sabem o que é isso, né? É um detergente de marca própria. Sabe quando você vai no Carrefour, você vai no Extra, você tem lá os produtos de marca Carrefour, os produtos de marca Extra. Como é que isso funciona? O próprio Carrefour compra dos grandes fornecedores. É a própria Química IP, a Química Amparo, né, que faz detergentes, é a própria Limpol, a Bombril. São eles mesmos que fazem essa marca própria. Mas por que eles fazem isso para concorrer com seus próprios produtos? Por sua vez, como é que o Carrefour consegue vender tão barato, por exemplo? E aí eu vou mostrar o segredo aqui para vocês e dizer o que tem a ver com escolas. Os produtos de marca própria, eles realmente são para serem vendidos por preços muito baixos. Isso atrai pessoas para dentro do supermercado. E o Carrefour não tem expectativa que ele vai ganhar dinheiro vendendo produto de marca própria. Ele tem expectativa que ele vai ganhar nos outros produtos. Porque você traz a pessoa para lá para comprar o detergente, porque lá o detergente é mais barato porque é marca própria. E ele aproveita e vende as outras coisas. Nas outras coisas ele tem lucro. Entenderam? Ele não precisa ter lucro no produto dele, por incrível que pareça. Por sua vez, a Bombril, a IP, por que eles fornecem um produto sem lucro nenhum para o Carrefour? Porque o Carrefour diz, ó, eu quero que você fabrique para mim, mas você não vai ter lucro nenhum. Por que eles fabricam um produto sem lucro nenhum e vendem assim para o Carrefour, mesmo sabendo que o Carrefour vai vender mais barato? Existe um segredo para isso, existe uma lógica no mercado, que é essa. Quando a gente vai compor o preço de um produto, a gente leva em consideração uma componente que é o custo direto. Então, matéria-prima que você tem para produzir aquele produto, é a embalagem do detergente, é a química mesmo, a substância lá do detergente, é a energia elétrica que você gasta nas máquinas, o imposto de venda, o salário do pessoal de produção. Então, tá lá o cara fazendo só shampoo, embalando só shampoo, o salário dele tem que ser pago por aquele shampoo. Isso é o custo direto. Além disso, tem uma segunda variável aqui, olha, que é o custo indireto.
Então, o pessoal administrativo, aluguel, impostos gerais, manutenção, manutenção do prédio, crescimento, jardim, frota, entrega, transporte, os carros, enfim, todo o restante dos custos indiretos, que precisam ser pagos também, está lá no preço, né? Você tem que, um pedaço do preço tem que ajudar a pagar esses custos. E, finalmente, a margem de lucro, que é um tanto em cima de tudo isso. Esses custos diretos, eles acontecem a cada unidade vendida. Ou seja, vendi uma unidade, aquela unidade teve um custo associado a ela. É dela. O lucro, parecidamente, né, não sei se existe essa palavra, mas similarmente, o lucro é a cada unidade vendida. Cada vez que eu vendi uma unidade, eu ganhei alguns centavos lá. Porém, gente, prestem atenção no seguinte, essa aqui é a chave do que eu vou dizer para vocês. O custo indireto, ele é o custo total indireto que você tem na fábrica, dividido pelo número de unidades vendidas. Ou seja, não é um custo que acontece a cada unidade que você vende. É diferente do custo direto. Custo direto é o seguinte, se eu não vendi nada, eu não tive esse custo. Eu não gastei matéria-prima, eu não gastei energia para produzir, né? Desde que eu não tenha estoque. Mas pensa assim, olha, se você vai fabricar a pedido, eu tive o pedido e fabriquei, tive o custo. Se eu não tive o pedido, não fabriquei, não tive esse custo direto. Mas o indireto eu tenho o tempo todo. Se não vier pedido nenhum, eu tenho esse custo indireto. Então, quanto mais unidades eu conseguir vender, mais eu vou ter para dividir esse custo indireto, entenderam? Se eu tiver uma unidade só sendo vendida, eu vou ter que pegar todo o custo indireto e colocar nessa unidade que está sendo vendida. Se eu tiver duas, eu posso dividir por 2, esse custo indireto. Se eu tiver 1.000, eu posso dividir por 1.000. Se eu tiver 10.000, eu divido por 10.000. Vocês estão entendendo por que, que a Limpol, por que, que a IP, a Bombril vendem sem lucro para o Carrefour? Porque mesmo vendendo sem lucro, se elas venderem 10.000 unidades a mais, elas pegam essas 10.000 unidades e ajudam a dividir o custo indireto. Então, elas ajudam a pagar a conta. Consequentemente, o lucro que elas têm, essas empresas têm com o produto da marca delas, elas não precisam usar parte do lucro para pagar os seus custos. Entenderam? Ou seja, vender um produto sem lucro nenhum para o Carrefour, desde que me ajude a pagar os meus custos indiretos, é bom. Eu estou diminuindo o meu custo total. Eu estou conseguindo dividir. Na verdade, eu não diminuo o custo, né? Mas eu divido entre mais produtos. Consequentemente, a minha margem de lucro nos anteriores está garantida. Eu não preciso usar a minha margem de lucro para cobrir prejuízo. Portanto, é bom para todo mundo nessa cadeia. Beleza? Entenderam essa lógica, gente? Acabaram de ter uma aula rápida, uma aula expressa de economia de varejo. Agora, eu quero fazer um comparativo com escolas. Olha só, nas escolas, né, aqui é a ideia do você vender, né, o produto aí sem margem de lucro nenhum. Então, mais unidades vendidas compartilham os meus custos indiretos. A gente chama isso de margem de contribuição. Então, a minha margem de contribuição é dividida em vários produtos. Bom, na escola, a coisa muda um pouco, né, ó. A parte de custo direto, que é o seguro que você tem que fazer a cada aluno que você tem, a carteira que você tem que comprar para cada um usar, a alimentação, tal, que é direcionada a um aluno específico, é um custo bem baixo, né? Se você parar para pensar. O custo alto mesmo é o custo indireto. Porque, por exemplo, um professor é custo direto ou indireto? É indireto, porque não importa a quantidade de alunos que você tem, você vai ter que pagar aquele professor. Então, você tem 10 alunos na turma, você tem 40, você vai ter que pagar o salário do professor de qualquer maneira. Isso é um custo indireto. E é aí que a gente se engana às vezes. A gente acha que é um custo direto da nossa operação professor. Não é. É um custo indireto. E vai estar lá, você tem que pagar o professor, tem que pagar a administração, aluguel, a licença do Zoom para poder dar aula, materiais de limpeza, internet, seguros, taxas, tudo isso, gente, independe da quantidade de alunos. Claro que se você tiver um grupo maior de alunos, talvez você tenha que comprar mais licenças de Zoom, você tem que ter mais professores. Ainda assim, é um custo indireto, que ele aumenta de acordo com o volume. Mas ele é indireto, não é por cada aluno que você tem. E, finalmente, a sua margem de lucro lá em cima, que é cada vez menor, vocês sabem disso. O seu custo direto, você tem a cada aluno matriculado. Matriculou um aluno, você tem que ter isso aí à sua disposição. O lucro é a cada aluno pagante, né? Não é a cada aluno matriculado, porque se o cara está inadimplente, por exemplo, você não está tendo lucro. Você está, inclusive, tendo que pagar a inadimplência. Aonde? Lá no custo indireto. E, portanto, gente, esse pedaço aqui é o custo total que você tem na escola dividido pelo número total de alunos que você tem. É a margem de contribuição. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero fazer um exercício mental com vocês agora. Vamos fazer aqui algumas simulações. Se vocês entenderam esse conceito é importantíssimo. E vamos fazer uma simulação. Se você recebesse mais alunos, mesmo sem lucro, seria bom?
Você ficaria feliz em receber mais alunos, mesmo sem margem de lucro? Para pensar. Olha só. Seria mais ou menos isso aqui, olha. Lembre-se desse conceito de margem de contribuição. Aquele pedaço roxinho lá em cima, que era o lucro, está zerado, você não tem. Só que, se você receber alunos que não me dão lucro, mas eles pagam margem de contribuição, ou seja, você não tem lucro, mas você tem mais alunos para dividir os seus custos totais, é uma boa para você? Cara, ela é muito boa. Porque quanto mais alunos você tiver para dividir esse custo indireto, mais você preserva a margem de lucro dos outros. Se acontece alguma coisa errada, você não precisa tirar da margem de lucro para cobrir inadimplência, por exemplo. Você pode tirar desses alunos adicionais. Portanto, faz algum sentido você receber mais alunos, mesmo que você receba sem nenhuma margem de lucro, desde que você consiga considerar essa margem de contribuição, ou seja, o custo indireto? Então, pensa no seguinte, minha mensalidade é R$500, só para arredondar. Fiz as minhas contas, 100 é de custo direto do aluno. 300 é de custo indireto e mais 100 é de margem de lucro. Se eu receber um aluno por 400, é bom para mim? Olha, você não vai ter lucro com ele, mas você vai ajudar esses 400 a pagar as contas que você tem. De alguma maneira você já sabia disso, para pensar. Portanto, é bom receber um aluno sem margem de lucro, mas com uma boa margem de contribuição? É excelente. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Se você recebesse apenas o lucro de cada aluno, sem preocupação com os custos, seria bom? Seria isso aqui, ó, o inverso. Você não tem custo direto, não tem custo indireto, você só recebe o lucro de cada aluno que pagasse. Gente, olha, eu sei que vocês estão na educação por missão também. Isso é filosofia de vida. Isso é realização. Isso mas é um negócio também. Eu estou abordando apenas o lado do negócio, por favor. Por isso que eu falei, não me tomem mal, não me levem mal. Eu estou olhando pelo lado do negócio apenas. Óbvio que há vários outros aspectos para a gente considerar. A realização do sonho, a realização profissional, a filosofia, por que você faz educação. Mas olha só para o lado financeiro. Uma empresa, no final, ela precisa ter o quê? Se ela não é filantrópica, se ela não é organização do terceiro setor, ela precisa ter lucro. Concordam? Ó, meu cachorro está participando também, vocês devem estar ouvindo também. Eu falei de lucro, ele ficou animado aqui. Como vocês, eu estou no home office também. E aí o cachorro está animado aqui. Mas vamos lá. A empresa precisa ter lucro. É natural que ela precise ter lucro. Esse lucro, se você fala, olha, ao final do exercício, não tive preocupação com os custos, não tive preocupação com dívidas, não tive preocupação com a operação, não tenho folha de pagamento, não tenho que me preocupar com... não tem impostos para pagar. Eu só recebo o lucro de cada aluno. Na perspectiva da empresa, como empresa, isso é bom? Ô, gente, isso é fantástico. Você imagina, você tem uma empresa que você só tira o lucro, você não tem nenhuma outra preocupação, você não tem nenhuma outra... Pois é. Agora, é uma resposta boa, portanto? A primeira resposta é legal você receber um aluno sem margem de lucro? É, porque ele me ajuda a pagar o custo indireto. Na outra ponta, é legal você receber só o lucro de um aluno sem se preocupar com mais nada? Ó, é muito bom também. E se a gente tentar juntar as duas coisas? Olha só, pense no seguinte exercício. Uma escola A encerra as atividades e direciona os alunos para a escola B. Tudo bem, gente, olha só, a gente está fazendo um exercício econômico, tá? Eu sei que tem muita coisa envolvida, você tem que considerar, ó, eu não sei se todos os alunos vão querer ir também, eu não sei se ao ir eles vão querer pagar o preço. Tudo bem, mas vamos fazer um exercício econômico. Porque eu quero, na verdade, trazer um modelo mental para vocês, que vocês pensem a respeito. Não estou recomendando que você faça isso, mas é importante pensar. A escola A encerra as atividades e direciona todos os alunos para a escola B. Aí ela interrompe todos os custos, a escola A, e recebe da escola B o lucro de cada aluno que ela direcionou. Entenderam o movimento? Então, ó, eu tenho 300 alunos, eu vou mandar para a sua escola. Toma, você pode cobrar o que você quiser, eu só quero o lucro que eu teria com cada aluno. Você não tem mais os custos, você não tem mais a operação, você só tem o lucro. Por outro lado, a escola B, ela permanece aberta e recebe mais alunos para manter a margem de contribuição saudável. Ela devolve o lucro para a escola A, daqueles alunos que ela recebeu da escola A. Só que para ela foi muito bom, porque ela recebeu 300 alunos a mais para pagar aquela margem de contribuição. Portanto, o lucro com os atuais alunos pagantes, os veteranos, aumenta ou fica mais seguro, fica mais protegido. E no final, o preço que o aluno paga é o mesmo. E ainda vão ter uma escola maior, cheia de possibilidades adicionais, advindas de uma situação financeira mais saudável.
Fez sentido para vocês esse movimento? Economicamente falando? Por que eu estou mostrando isso para vocês, gente? Porque o ensino superior está fazendo isso, né? Os grandes grupos estão se movimentando. Na educação básica, os grandes grupos começaram a se movimentar para fazer exatamente isso, gente. E daqui a pouco vocês vão ver colegas seus que vão ter escolas sendo encampadas por grandes grupos, como o Ser Educacional, como enfim. Se preparem, vocês sabem que isso vai acontecer. A gente está terminando o momento histórico dos sistemas. Difícil você ter uma escola que não tenha adotado sistema já. Pois é, gente, já estamos entrando na próxima fase. Já é uma fase de conglomerados. A educação superior já está passando por isso. Isso vai chegar na educação básica. Portanto, se vocês não pensarem em alternativas como essas, e eu não sei como é a escola de vocês, eu não tenho o diagnóstico da escola de vocês, eu não sei se seria uma boa, se você se enquadra numa escola A, se você se enquadra numa escola B. Portanto, eu não estou incentivando que vocês façam exatamente isso. O que eu estou dizendo, parem para pensar se uma cooperação entre a sua escola e outra não poderia ser uma boa solução para as duas. Há outras formas de cooperação, há outros arranjos possíveis, há vários outros arranjos possíveis. Eu só quis mostrar com esse exercício, gente, que às vezes pensar o impensável, você fala, cara, pensar o impensável é, como é que eu posso receber aluno e devolver o lucro? Pensar o impensável é, como é que eu posso direcionar os meus alunos para outra escola e receber o lucro deles e fechar a minha? Parece impossível, parece, isso é uma conversa de louco. Gente, não é, acreditem. Tem muitas escolas que fariam isso nesse momento e tem muitas escolas que receberiam os alunos e devolveriam o lucro nesse momento. Por que eu estou dizendo? Porque eu acompanho uma escola em São Paulo que já fez isso com outras 4 escolas. A escola recebeu alunos de outras 4, as 4 fecharam suas operações e os proprietários das escolas recebem o lucro. Então, volto a dizer, eu não estou falando para vocês fazerem isso, eu estou falando, olha, isso era impensável há 10 anos. Mas se você parar para pensar hoje, falar, cara, numa situação como essa, será que não é um arranjo possível esse? Mas há outros arranjos possíveis, gente. Há os arranjos possíveis de compras corporativas, há os arranjos possíveis de compartilhamento de licenças das coisas, há os arranjos possíveis de vocês, por exemplo, pensem no momento de aulas remotas, só aulas remotas. Por que você está pagando aluguel da sua escola e outra pessoa, outro colega seu também está pagando o aluguel da escola deles? Será que não valeria a pena juntar todo mundo num grande núcleo de estúdios para transmitir aulas? Juntar os equipamentos dos dois? Vocês não precisam fundir as operações, não precisa passar aluno para um, passar aluno para outro, mas junta tudo numa operação só. Vocês pagam uma internet só, uma luz só, um aluguel só. E a hora que voltar presencial, volta cada um para outra. Estão vendo que, de novo, claro, há muitas coisas para se pensar, não é tão fácil assim. Mas o que eu estou querendo incentivar, pensem em novos arranjos. Se vocês não pensarem nesses novos arranjos, a chance de serem atropelados por alguém que pensou é muito grande, gente. E você não precisa, quanto menor você for, mais ágil você consegue trabalhar. Portanto, não é uma barreira o tamanho que você tem. Caso você tenha uma operação um pouco menor de escola, tenha uma escola um pouco menor, ou tenha uma escola maior, tanto faz, gente. Mas, enfim, pensem em arranjos possíveis, gente. Pensem em arranjos possíveis. E eu preciso terminar. Eu já estourei meu tempo aqui, eu agradeço a participação de vocês, agradeço vocês terem ficado até agora, mas eu queria ainda terminar com 2 pensamentos. Um deles é do general Colin Powell. Colin Powell foi o estrategista da Guerra do Golfo, na verdade, da Guerra do Iraque. Mentira, a primeira foi conhecida como Guerra do Golfo mesmo, em 1991, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Vocês lembram disso? Os Estados Unidos foram lá e, com a Operação Tempestade do Deserto, tiraram o Iraque do Kuwait. E 10 anos depois tiveram que voltar para tirar o Saddam Hussein. O Saddam Hussein permaneceu depois da Guerra do Golfo. Mas o fato é o seguinte, o general Colin Powell não era o general que estava na linha de frente. Ele ficava nos Estados Unidos, mas ele foi o grande estrategista da guerra. E num livro que ele escreveu, né, a biografia dele, ele escreveu vários livros, mas num especificamente, ele falou do maior aprendizado dele na Guerra do Golfo, que foi a janela 40-70. O que é a janela 40-70? E por que eu trouxe para vocês? Porque eu acho que vocês estão nela. E eu acho que vocês deveriam levar isso em consideração. A janela 40-70 é a seguinte, o que ele dizia? Para você tomar uma decisão numa guerra, para onde você vai mandar as tropas, que tipo de abordagem você vai fazer, qual vai ser a sua estratégia militar, você precisa de informações, de inteligência. Então, onde estão as outras tropas, qual é o equipamento, qual é o terreno, quais são os seus equipamentos disponíveis, quantos soldados você tem, qual tipo de arma de cada soldado, se é marinha, se é exército, se é aeronáutica, se é infantaria. Você precisa de informações, evidentemente, você não vai propor. Então, o que ele diz é o seguinte,
com menos de 40% dessas informações, provavelmente você vai tomar uma decisão errada. É muito pouca informação. Você precisa de mais informação do que isso. De 40 a 70, você tem uma janela de informações válidas, de informações valiosas, que você já pode tomar uma decisão. E de 70 em diante, você ficou demorando para receber mais informações. Para ter acima de 70% das informações. Claro que é uma maneira figurativa aqui, né? Criar uma régua percentual. É difícil você colocar isso em percentual. Mas, enfim, acho que vocês entenderam o espírito da coisa. Então, se você demorar para receber mais do que 70% da informação, não vai vir nenhuma informação nova, provavelmente não vai vir nenhuma informação nova que te faça tomar uma decisão diferente daquela que você já tomaria na janela 40-70. Você só perdeu tempo. E tempo numa guerra é o que a gente não tem. Queridos, mesma coisa para vocês. Vocês têm uma janela 40-70 para tomar decisões para 2020. Para 2020 já foi. Para 2021. Se a gente tomar decisões precipitadas, com menos de 40% das informações, provavelmente a gente vai ter insucesso. A gente vai se dar mal. Mas se a gente ficar esperando todas as informações, a gente chegar aí, tender a 90%, 95%, 100% das informações, a gente só terá perdido tempo e provavelmente não vai tomar uma decisão diferente daquela que a gente tomaria na janela 40-70. Entenderam o espírito da coisa? Portanto, a hora de pensar em 2021 é agora, gente. A gente está terminando a nossa janela 40-70. A hora de pensar em 2022 é agora. A gente está terminando a janela 40-70. Quanto mais a gente esperar, menos margem a gente vai ter para fazer as coisas. E é esse mesmo, a setinha que está apontando aí para o Colin Powell. Muito obrigado pela ajuda. E para encerrar, eu queria dividir um pensamento que está num livro que eu gosto muito, chamado História da Redenção. Esse pensamento diz o seguinte, e aqui é importante dizer uma coisa. A gente tem um monte de coisas de negócios para falar a respeito dos nossos negócios, das nossas escolas como empresas, dos nossos negócios, dos negócios da CPB educacional como negócios. São produtos que estão sendo produzidos, precisam ser vendidos, precisam ter margem de lucro para financiar a produção de novos, pagar salários e por aí vai. Ninguém está nessa por filantropia. Talvez a sua escola tenha até uma autorização de filantropia, mas não é bem essa ideia que estou querendo dizer aqui. Ninguém está nessa por filantropia. A gente está por missão, é verdade. Mas a gente precisa movimentar dinheiro também, precisa movimentar negócios. E essa é uma responsabilidade, inclusive, espiritual. Quando você tem uma escola, quando você tem um negócio, quando você tem uma editora, quando você tem, não importa o que você tem, e você se dispõe a fazer daquilo uma missão, a missão de educação cristã, por exemplo, é responsabilidade sua mantê-la saudável para que aquela missão possa ser executada. Isso é muito importante, gente. Isso é um impacto direto no que a gente acredita. Não existe uma desvinculação entre capacidade gerencial, competência gerencial e missão. Ao contrário, a missão, para ser cumprida em sua plenitude, ela depende da sua competência profissional na gestão. Para que uma escola com uma boa gestão, bem gerenciada, uma escola de sucesso, uma escola, ela na verdade ela vai amealhar as condições para prestar corretamente, para cumprir corretamente a sua missão. Por isso é que a gente fala tanto de negócio aqui também. Mas a gente entende que é uma grande missão. Principalmente as escolas cristãs, e as escolas que têm princípios cristãos, que têm estudos baseados em princípios, têm ensino baseado em princípios. Gente, a gente não tem o que falar a respeito disso, a gente tem que orar muito a respeito disso, porque é uma grande missão que a gente está fazendo chegar na ponta, na sociedade. E exatamente por entender que é missão, eu gostaria de terminar com o seguinte pensamento do livro História da Redenção. Conta-se sobre a época do dilúvio, né? E o trabalho de Noé e de tantos ajudantes durante 120 anos. E o texto diz assim, olha, tudo que o homem podia fazer se fez para tornar perfeito o trabalho. E afinal, depois de tudo isso, unicamente Deus podia preservar a construção sobre furiosas e altas ondas, pelo seu miraculoso poder. Tudo que o homem podia fazer, ele fez para tornar perfeito o trabalho. E aí depois, no seu miraculoso poder, Deus podia preservar aquela construção sobre furiosas e altas ondas. Não se enganem, nós estamos nesse momento da história da humanidade sobre furiosas e altas ondas. Deus pode tudo. Deus pode realizar, através do seu miraculoso poder,
o milagre que a gente precisa no nosso negócio, o milagre que a gente precisa na nossa escola. Mas a história conta que Deus faz isso e fez isso no dilúvio depois que o homem fez tudo o que podia fazer para tornar perfeito o trabalho. A minha pergunta e o meu incentivo é: nós estamos fazendo tudo o que nós podemos fazer para tornar perfeito o nosso trabalho de gestão? Eu estou fazendo no meu negócio? A CPB Educacional está fazendo no negócio dela? Vocês estão fazendo nas suas escolas? Porque o momento de reclamar pela intervenção divina é o momento em que a gente tem a clareza de consciência e a paz de consciência de poder orar a Deus dizendo o seguinte: Deus, fomos até onde podíamos ir. E agora precisamos da sua presença aqui. Na verdade, precisamos desde o começo, precisamos o tempo todo. Mas tudo que a gente podia fazer para tornar o nosso trabalho perfeito, tudo que a gente podia se empenhar, estudar, as decisões de coragem, as decisões fortes, as decisões ousadas, todas elas foram tomadas. Agora está em suas mãos. E eu queria terminar dizendo que hoje pela manhã, gente, eu não conheço vocês, talvez conheça 2 ou 3 da organização aí da CPB. Mas essa manhã, quando eu acordei, e fui acordado 1 hora mais cedo do que eu tinha planejado pelo meu filho, que acordou hoje agitadíssimo, aceleradíssimo, e já querendo brincar, e já levando café da manhã na cama. Depois eu conto para vocês o que ele levou, mas nada funcionou. Mas ele estava animado, querendo brincar, eu acordei. E a primeira coisa que eu fiz hoje, e eu já tinha me programado isso ontem, foi orar por vocês. Orar pelo negócio de vocês. Eu não os conheço. Mas Deus sabe quem vocês são, Deus sabe quais seriam as 57 pessoas além de mim que estariam assistindo essa palestra nesse momento. E eu gostaria de dizer que eu orei por vocês e vou orar hoje de novo, quando eu for me deitar. Lembrando de que a gente precisa de muita coragem para tomar as nossas decisões. Gerir um negócio nesse nosso país não é fácil. Aliás, em lugar nenhum do mundo é fácil. Especificamente no nosso país, com tanta burocracia, é mais difícil ainda. Num momento como esse, então, é indizível. Não dá para dizer o quão complicado é gerenciar um negócio assim. E, portanto, que Deus nos dê coragem para tomar as decisões que nós precisamos, sabedoria para encontrar quais são essas decisões, visão para poder olhar que a gente está na janela 40, 70 e saber que a gente precisa usar esse momento, coragem, portanto, para tomar as decisões, mas principalmente um senso de dependência dele, que depois de nosso trabalho e ao final do nosso trabalho, que a gente possa considerar e possa confiar que Deus tem a resposta para todas as coisas. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Me desculpem pelos minutos estourados aí. Nós tínhamos combinado até 11 horas, estamos aí 11h07 já. Professora Nádia, muito obrigado. Nós que agradecemos o Luiz Henrique dos Santos, que esteve aqui com a gente, compartilhando várias informações. Nós tivemos aqui algumas participações, pessoal da Oficina das Classes, a Edilene, a Joás, a Cris Xavier e a Delma, que é uma das nossas consultoras também. Ela deixou aqui um comentário, Luiz, que creio que dá para a gente falar rapidinho a respeito. Em relação à exposição que você fez, da devolutiva da parte dos lucros. Como que poderia ser isso? No decorrer de um ano, de um semestre, penso eu, pelo tudo que eu pude aprender aqui com você, que isso vai gerar aí um acordo, com certeza, entre as partes envolvidas. Seria isso? Seria isso. Eu vou dar o exemplo para vocês daquela escola, por uma questão ética, eu não estou dizendo qual é, faz parte, inclusive, do segredo de negócio dessa escola. Eu não vou dizer qual é, talvez alguns até conheçam, mas o fato é o seguinte, imagine o seguinte, que a gente que você tivesse um gerente comercial, um vendedor na rua. Esse vendedor, ele vai trazer alunos, e ele tem direito a uma comissão por aquele aluno que ele trouxe. Você faria isso? Não faria isso com o vendedor? Agora imagine que o vendedor é dono de outra escola, ele vai trazer 300 alunos para você, e você vai pagar uma comissão sobre esses alunos, como se ele fosse um vendedor. E isso, inclusive, está computado, isso está abarcado pela lei, né? Lei trabalhista. Você pode remunerá-lo como um representante comercial, isso não tem problema nenhum, não existe burocracia para isso, é muito simples. Ele vai emitir um recibo, você vai emitir um documento, vocês podem fazer um documento e um contrato de representação comercial, os impostos sobre isso são muito baixos, e o fato é que você pode, e aí vai dar livre negociação. Fala, olha, como os alunos vão pagar em forma de mensalidade, eu também vou pagar essa comissão em forma de mensalidade. Gente, isso é muito fácil fazer, acreditem se quiser. Em 15 dias estava resolvido entre essa escola e outras 3 das 4. Aí depois de um mês, a quarta escola viu, rapaz, deu certo mesmo, vou fazer isso. Então, por isso que são 4 escolas que fizeram isso com a outra, maior, obviamente.
Interessante. Eu, no meu período de diretora, inclusive tem coordenadora aqui que já veio comigo no passado, nós fazíamos isso também com empresas, como você citou Claro, aí, uma das claro. possibilidades, e dava muito certo, se ajudando, né? O Heitor, ele Talvez, comentou aqui que eu tenho uma desculpa pergunta, interromper, pode professora. mandar. Ok, Desculpa interrompê-lo, é o seguinte, às vezes, a gente está falando aqui para um grupo de quase 60 pessoas. Às vezes, você é gestor de uma unidade, de uma rede, a decisão não é sua, evidentemente. Mas a gente está falando com gestores, a ideia aqui é a gente abrir a cabeça para pensar em arranjos. Por exemplo, pode ser que esse, do comissionamento de lucros e interrupção da operação de uma escola não seja possível, mas outras ideias inspiradas nessa pode ser que sejam possíveis numa rede, por exemplo, de montar um grande núcleo de estúdios, como a gente falou. Então, você desativa várias unidades físicas, concentra tudo numa só e faz com que aquilo seja uma grande rede de transmissão de aulas, né? Como se fosse uma rede de TV. Esse é um outro tipo de arranjo cooperativo que diminui o custo para todo mundo e você não precisa vender a escola, não precisa encerrar o negócio. Então, é só para mostrar que assim, a ideia era a gente se inspirar em pensar em acordos colaborativos. o Heitor enviou, então vou estar aqui também fazendo a leitura para você, Luiz. A sociedade ela está dividida. Alguns pais querem volta às aulas e outros não. O que você acha do ensino híbrido? Será uma tendência? Olha, eu tenho estudado muito a respeito de ensino híbrido, por motivos óbvios, eu falei para vocês, eu cuido do núcleo de inovação de uma universidade, eu dou aulas e cuido de pós-graduação, então eu estou tendo que estudar muito. É claro que a velocidade de adoção do ensino híbrido na educação superior, ela é maior porque a regulamentação é menor também, e de certa forma existe uma autonomia um pouco maior do indivíduo, né? Assim, o estudante, o aluno da educação superior, ele consegue mais facilmente adotar uma forma híbrida de aprendizagem do que um aluno da educação básica. Então, talvez o percurso seja um pouquinho mais árduo. Mas, gente, se vocês não prestaram atenção em nada, mas vão prestar atenção nessa resposta, escuta o que eu vou dizer. Não é tendência, é uma realidade em processo de implementação. O quanto mais a gente tiver resistência para ensino híbrido, mais prejuízo a gente vai pagar num futuro muito próximo. A gente deveria estar acelerado atrás disso já, procurando alternativas. Então, construindo material, adotando material, visitando lugares que já estão fazendo. Isso que a gente está fazendo, tem muita gente que é chatinho, sabe? Chatinho, ranheta, cri-cri. Que vai dizer, mas o que a gente está fazendo agora não é ensino híbrido, mas é uma escolinha. É algum tipo de simulação disso já para a gente ganhando track record, ganhando experiência. Portanto, gente, ensino híbrido. E olha, vem BNCC muito forte por aí. A gente vai ter que colocar coisa para os alunos que não cabem dentro das horas de aula. A verdade é essa. Se você tem 2 turnos, tem o turno da manhã e o turno da tarde na escola, onde é que você vai arranjar a hora para manter o aluno ali dentro, se você já está usando 100% do espaço físico da sua escola? Vai ser a hora de começar a implementar coisas através de e-learning, por exemplo. Vai ser hora, por exemplo, né? Estamos falando de escolas infantis, por exemplo. Falar, mas não é obrigatório a escola infantil. Não é, mas pode ser. Então, imagina o seguinte, qual é o desespero dos pais nesse momento, gente? Poxa, gente, eu tenho um filho aqui, um dos filhos eu tenho que cuidar para não ficar na televisão o dia inteiro e o outro não ficar no videogame. Agora, imagina se a gente tivesse uma parcela de hibridismo que, além da aula síncrona que ele está fazendo, tivesse mais atividades para fazer, ou síncronas ou mediadas por tecnologia no contraturno, por exemplo. Eu preferiria do que ele continuar assistindo televisão, por mais que eu tente dar atividades para ele fazer, eu estaria muito feliz. E aí aquela sensação, pô, mas eu estou pagando pelo que eu não estou recebendo. Não, eu estou recebendo muita coisa, olha só que interessante. Né? A minha preocupação como pai está sendo atendida pela escola. De repente, gente, façam, olha só que ideia simples, façam uma curadoria de conteúdos instrutivos, por exemplo, desenhos instrutivos e peguem uma professora e avisem para os pais, durante a tarde, os alunos todos vão assistir no mesmo Zoom que ele fez aula de manhã, durante a tarde eles vão assistir 1 hora de um desenho animado. E no final vai ter uma professora que vai propor uma atividade, vai propor uma lição de moral baseada naquele desenho. Toda tarde você vai ter alguma atividade que é instrutiva, não é só o filho pendurado na frente da televisão a tarde inteira. Isso não é que é um resquício, porque o resquício é no final, né, é o que sobra, mas isso já é assim um pequeno lampejo de hibridismo na educação infantil, inclusive, gente. Então, assim, não se demorem nisso, gente, abracem o mais rápido possível. É bem interessante porque eu acho que já passou da hora, como foi dito, de sair da caixa, gente.
Não dá mais para a gente ficar aí nos modelos que nós praticávamos antes, porque toda a dinâmica ela mudou e como o Luiz bem disse, né? Não é questão de tendência, é realidade mesmo. Então, eu já posso estar super atrasado e aí a hora que, é claro, infelizmente isso vai repercutir em todos os aspectos aí de negócios que envolvem a escola, além da própria educação em si, né? Queridos, nós chegamos ao final de mais uma webinar CPB Educacional. Queremos agradecer imensamente o Luiz. Foi muito bom ouvi-lo, foi muito bom aprender com você, Luiz, e tenho certeza que abriu a mente aí de muitos, deu aí novas ideias e possibilidades para que a gente possa continuar enfrentando essa crise pandêmica. E penso eu, quanta coisa nós precisamos correr atrás, porque eu acredito também nessa perspectiva que foi mencionada, de que nós vamos precisar estender essa questão do ano letivo para que os nossos alunos tentem recuperar aí o prejuízo. O prejuízo ele já está instalado, infelizmente, mas nós temos que buscar aí alternativas. Você que é parceiro, você que é parceira, conte sempre com a gente. Mais uma vez agradecemos a todos e desejamos um dia abençoado. Ou melhor, o restante dele, não é? Até nos vemos no próximo encontro.